Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos então dar início à nossa última aula da disciplina de anaminiotas, tá? Finalmente, né? Chegamos ao fim, mesmo não se vendo muito, né? Praticamente não vendo ninguém, mas nós chegamos ao fim da nossa disciplina, tá? Hoje eu vou falar, vou dar uma aula para vocês, que é uma aula que não é só minha, né? Vocês têm aí um grande especialista herpetólogo na turma de vocês, né, que é o Jefferson, também meu aluno. Então essa apresentação pode ser que alguns de vocês já tenham visto, né, de algum mini curso que eu e o Jefferson tenha ministrado ou em congresso, né. No começo do ano a gente deu uma aula, um mini curso aí no congresso, iniciação científica para vocês, né, final do ano passado, na verdade. E essa aula é parecida com essa aula que a gente ministrou, porque é para falar um pouco da diversidade aí de anfíbios que acontece aqui na região de Botucatu, principalmente de Anura, tá? Que é o grupo mais diverso, em que agora com o início das chuvas, né? Hoje já é um dia que está chovendo, então a partir de agora a intensidade da chuva vai ser maior e a gente vai começar a escutar, né? Esses anuras vocalizando. Então, não só quem mora em área mais rural, mas se vocês forem nas periferias da cidade de Botucatu, ou mesmo em regiões de lago no centro da cidade, onde tem um que é o não bem o centro da cidade, mas dentro da cidade, né? Que é no parque municipal ali mesmo. Agora, daqui a pouco vocês começam a escutar a vocalização de um monte de espécies aí. A gente tem uma diversidade até que grande aqui na cidade de Botucatu, né? E a gente vai olhar um pouco dessa diversidade, para vocês se familiarizarem um pouco, ok? Eu vou passar então os videozinhos mostrando os bichos localizando e falar para vocês quais são as principais características aí que, que são usadas para identificar as espécies de anura. Infelizmente a gente não vai fazer aula prática, eu adoro fazer essa aula prática, eu e o Jefferson também adora fazer essa aula prática de anura. É muito legal, os bichos vocalizam bastante, né? Então nessa época do ano, em período de chuva. E tem uns bichos que são muito simpáticos, né? Esses bichinhos são muito simpáticos e muito legal da gente visualizar em campo. Mas apesar de nós na disciplina não fazermos, não podemos fazer aula prática por causa da pandemia, provavelmente não ia conseguir fazer mesmo que não tivesse pandemia, porque o período que eu estaria dando aula para vocês seria até o meio do ano, e no meio do ano não tem, os bichos não se reproduzem, né? Meio do ano é período de seca. Isso, só no final e começo do próximo ano que realmente ocorrem as vocalizações, né? Período reprodutivo e assim as vocalizações. Mas eu me coloco à disposição de vocês. Normalmente, possivelmente, né? Eu e o Jefferson, assim que passar essa pandemia, se a gente conseguir começar o ano que vem já com a vacina e voltar na nossa vida normal, no começo do ano que vem a gente vai ministrar disciplinas aí, não só disciplinas, mas disciplinas optativas. Então, dependendo como tiver o semestre de todos de vocês, a gente possivelmente pode fazer umas aulas práticas, ainda quem tiver interesse, quem não fez ainda, né? Quem ainda não viu essa aula. Ok? Então vamos começar aqui. Você já está cansado dessa apresentaçãozinha. Então, Anura é um grupo aí dentro de anfíbios, Lisanfíbia, e é o grupo que tem maior diversidade dentro de Lisanfíbia, né? Então aí com 6.700 espécies aproximadamente, né? Então o Anura é irmão de Urodela, que são as salamandras, a Cecília são os gimnofionas, é irmão dos dois. Então tudo dentro do grupo Lisanfíbia. O grupo Anura mais Urodela é chamado de Batráquia, né? Então o grupo Batráquia exclui Gimnofiona. Eu não falei muito disso para vocês, mas tudo bem. Anura, né? Então lembra que eu falei para vocês sapo, rãs e perereca são especializações ecológicas. Então aqui essa é uma filogenia, né? Que mostra as principais famílias aí dentro do grupo Anura, Caudata e Gimnofiona, tá? Mas, nem eu falei para vocês, Anura, sapo, rãs e perereca são grupos não monofiléticos, né? Então são especializações ecológicas
E quando a gente fala aí perereca, é um bicho que está associado à vegetação, né? Ele escala troncos de árvores e folhas, então ele tem esses discos, né, na ponta dos dígitos que ajudam eles a escalarem a vegetação. Então isso daí não surgiu uma vez, surgiu em vários grupos de maneira independente. Então a gente tem aí pererecas, né? Perereca são várias membros de várias famílias diferentes que formam aí o que a gente chama de perereca. Então perereca não é um grupo monofilético. Sapo é um bicho terrestre, né? Então não é um grupo monofilético também. Especialização no ambiente terrestre. Rã, especialização no ambiente aquático. E a gente tem ainda aquela especialização no ambiente quase fossorial, né? Fossorial é o bicho que vive embaixo da terra, mas tem uns anfíbios que são especialistas em ficar associado ao solo, basicamente, formando até algumas tocas no solo. A gente já viu e a gente vai ver aí o Casmocleides também, aí um grupo que a gente vai olhar mais para frente. Tá, então, anfíbios é um dos grupos de vertebrados mais ameaçados do mundo. Por quê? Porque eles são muito suscetíveis à mudança climática, ou seja, eles são muito afetados pelas mudanças climáticas, né? Então, tem os estudos que mostram que o declínio populacional dos anfíbios foi muito intenso nos últimos anos, tá? Chegando a 40% da população que existia originalmente antes da colonização humana, né? Então, assim, o declínio, a pressão sobre os anfíbios é muito grande. Então, muitas espécies estão no risco de extinção, né? Ou existe algum tipo de ameaça. Tá? Lembra que eu falei não sei se eu falei para vocês, mas essa questão de estar sob um tipo de ameaça é uma coisa muito complicada. Só a IUCN sugere que existem 2 milhões e 200 mil espécies descritas, mas cerca de 1 milhão de espécies de seres vivos está sob algum tipo de ameaça. Ou seja, a gente pode extinguir metade das espécies do planeta conhecidas, sem contar as que a gente não conhece ainda, que com certeza é a maioria. Né? Então, os anfíbios é um dos grupos que está sofrendo o maior número de ameaças. Ok? Não só anfíbios, né, mas de vertebrados de uma maneira geral, em que tem aves. Acredita-se que 10 bilhões de aves foram perdidas nos últimos 10 anos, ou seja, em termos de indivíduos, né? Então, existem 10 mil espécies de aves, mas imagina a população mundial de aves. Houve a perda de 10 bilhões de indivíduos, é muita coisa. Não existe 10 bilhões de seres humanos, né? Estamos em quase 7 bilhões. Então, a perda de indivíduos aves foi maior do que a quantidade de seres humanos no planeta. Então, é muito grande. Peixes também, a gente está pescando peixes no oceano. A pressão é muito grande. Mamíferos de grande porte nem se fala. Então, a pressão sobre os vertebrados, o declínio das populações de vertebrados é muito intenso. Tá? Mas a gente está falando sobre conservação, só para vocês saberem isso. Então, a ameaça sobre os anfíbios é muito forte. A de maior diversidade de anfíbios. Os anfíbios são grupos basicamente aquáticos, né? Eles têm uma associação muito grande com o ambiente aquático. Na verdade, vivem entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre, mas tem uma forte ligação com o ambiente aquático. Então, eles vivem nas áreas mais úmidas do planeta, lógico, óbvio, né? Se eles têm uma quantidade muito grande, se tem uma demanda muito grande por umidade, né? Não só para reprodução, mas como eles realizam respiração cutânea, a pele tem que ser constantemente umedecida, né? Então eles vão viver na região mais úmida do planeta e, consequentemente, as regiões mais úmidas do planeta também são as regiões mais quentes do planeta. Tá? Então a grande diversidade de anfíbio é encontrada basicamente na América do Sul, na Amazônia, na região tropical, aqui também da floresta tropical, né, da Mata Atlântica, e regiões ali da África, regiões quentes da África, regiões do Congo e assim por diante. Ok? E, claro, onde a gente encontra a maior diversidade também são as regiões onde a gente encontra quando as espécies estão mais ameaçadas, né? Principalmente na região Amazônia, aqui nos Estados Unidos e outras regiões do globo, principalmente onde tem uma concentração muito grande de seres humanos, então a China aqui, né? Regiões da Austrália, onde a gente colocasse o mapa da distribuição dos seres humanos batendo com o mapa de ameaça dos anfíbios, isso praticamente o mapa ia bater
100%, não 100%, né? Porque tem várias regiões da Amazônia que não necessariamente tem uma grande quantidade de seres humanos, mas há uma grande quantidade de queimadas, a pressão de madeireiros, exploração de minérios e assim por diante, né? Então, assim, nós vamos, não só a presença humana direta, como aqui acontece na China. A China é o maior país do mundo em termos populacionais, mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Então, a China tem uma grande concentração de pessoas que automaticamente muitas pessoas levam uma pressão muito grande sobre o meio ambiente, né? Então, as ameaças aí dos anfíbios estão relacionadas à presença humana, não necessariamente direta, mas também indireta quando a gente explora o meio ambiente aí, como acontece na Amazônia. Ok? Então, pela lista de espécies, aqui, por exemplo, na América do Sul, na região neotropical, né, a gente tem aí aproximadamente 127 espécies criticamente ameaçadas e quase 400 espécies em perigo, tá? Vulneráveis aí, né? Quase. Então a gente tem 500 espécies, é muita coisa, né? 500, quase 500, 530 e poucas, né? 533 espécies de anfíbios, de anura principalmente, né? Entre criticamente e vulnerável aí sobre algum tipo de ameaça intensa. Criticamente já é muito próxima à extinção, tá? Vulnerável é que ela está declinando. E de vulnerável em pouco tempo, coisa de décadas, pode chegar criticamente ameaçada em um nível de extinção também. Tá? Então é muita coisa, 500 espécies, né? Uma grande diversidade muito grande realmente. A distribuição de Anura pelo planeta é essa. Então ele é amplamente distribuído pelo planeta. Tá? Principalmente de grande diversidade, como vocês viram, é nas regiões mais quentes do globo, mais úmidas e mais quentes do globo, mas eles ocorrem em regiões frias também, ok? Principalmente, eu já falei aqui não da Anura, mas falando das salamandras, lembra das salamandras, as maiores salamandras do mundo, né? A salamandra que vive aí no Japão e na China, ela realmente habita um ambiente extremamente frio. Tá? Então os anfíbios também ocorrem em regiões frias, mas a sua maior diversidade são nas regiões quentes e úmidas. Vamos falar um pouco das características. Pessoal, eu não quero me prolongar muito nessa aula, porque a aula passada já foi longa. Eu não quero falar muito sobre essa aula, não quero me prolongar muito nessa aula, só quero mostrar para vocês as principais características. Aqui é uma... Essa parte da aula aqui é basicamente falando sobre características gerais, então eu vou mostrar para vocês essas características. Não precisam decorar essas características, mas é muito interessante vocês saberem. Tá? Então eu vou mostrar algumas espécies e as características que são utilizadas para identificar. Uma dessas características bem visível nas espécies é a presença do tímpano externo, né? Então algumas espécies aqui vocês não conseguem observar o tímpano, né? Então, ó, Odontons finos americanos, essa é uma espécie que tem aqui no Jardim Botânico da Unesp, por exemplo. Você não consegue ver o tímpano, essa espécie aqui também de Sphaenorhynchus, tá? Você não consegue enxergar, e Physalia também não, nessa espécie aqui. E outras você consegue visualizar o tímpano mais ou menos visível ou muito bem visível, como esse daqui parece uma panelinha aí na região lateral do corpo dessas espécies. Aqui uma rinela, que são os sapos mesmo, né, os sapos. Grande parte dos sapos são do gênero rinela, né, aqui da região, mas tem de outros gêneros também, né. Então o tímpano. Uma outra característica muito utilizada é a região aqui da cabeça do bicho, essa linha branca aqui, conspícua no lábio superior. Uma outra parte do bicho que é muito utilizada é essa região posterior aqui das coxas dos bichos, né? Então o padrão de coloração e pigmentação na região posterior da coxa. É interessante, pessoal, que dependendo da espécie, essa padrão de coloração, não só na coxa, mas na região ventral do bicho e lateral e ventral do bicho, pode ser utilizada como se fosse uma digital, ou seja, as características são utilizadas para identificar o indivíduo. Você olha o padrão de pintas aqui, por exemplo,
e você consegue identificar o indivíduo. Isso acontece, tem alguns estudos, né, do Argin, aí, um professor do departamento de zoologia que faleceu alguns anos atrás, ele me deu aula. Então tem um aluno do Fábio Maffei que hoje está dando aula em Bauru, né? Ele é herpetólogo, especialista aí no grupo Anura, tanto que vocês vão ver o guia dele que eu vou mostrar e algumas vocalizações que ele gravou em campo, uns levantamentos que ele fez na região. Ele tem estudado isso em uma espécie, Filamedosa tetraploidea, né? Que é o padrão de mancha lateral nesses grupos. Eles conseguem identificar o indivíduo, né? Então funciona como se fosse uma digital. Beleza? Os membros posteriores. Essas listras dorsais aqui numa boana, essa daqui é a Perereca martella, Boana Faber, que tem no Jardim Botânico. Essa mancha embaixo do olho, quem for identificar os dendropsófilos, aí os minutos principalmente, que tem muito no Jardim Botânico, vai olhar basicamente para esses padrões de listas aqui do dorso, né? Dendropsófilos minutos, Dendropsófilos nanos. O nanos ele tem pintas, o minuto tem minutos, né? Ele tem esses padrões de lista no dorso. As faixas claras, tem alguns bichos aí, por exemplo, a Synax, que é a perereca, também uma outra perereca que ocorre ali na beira do lago do Jardim Botânico, né? A Synax tem basicamente a Fusco marginatus ali, mas vocês podem encontrar esporadicamente outras espécies. Esse padrão de faixa aqui no dorso do bicho, ou o padrão do próprio focinho, né? A Synax ela tem um gênero que tem o focinho mais pontiagudo comparado, por exemplo, a um Dendropsófilos. Os Dendropsófilos têm o focinho mais arredondado. Dá uma olhada aqui como é bicudo o focinho de uma Synax. Tá? Aqui o padrão de pintas. Aqui o padrão de pintas está falando de uma Dendropsófilos sanborni aqui, então ela tem esses padrões de pintas no dorso. Minutos também tem um padrão de pinta no dorso. Tá? Então essa coloração do dorso do bicho é muito utilizado. Superfície interna das coxas, aqui também uma Synax timbamirin. Essa daqui eu nunca vi em campo, mas não é muito rara também. Esse padrão de mancha na região interna aí das coxas. Existem uma questão interessante, as pessoas podem perguntar: sapo tem dente ou não? As duas coisas. Não sapo, né? Anura tem dente? Tem bichos que têm maxilas com dente e outros têm bichos que têm maxilas sem dentes. Tá, pessoal? Aqui tá difícil de visualizar quem tem dente e quem não tem dente, mas você tem que colocar, para ver o padrão de dentição dos bichos, teria que ver aí na lupa, né? Então, alguns bichos têm dentes, outros bichos não têm dentes aí nas maxilas, ok? O padrão, como eu falei já, o padrão mais bicudo dos bichos, aqui é um Odontofinus americanus, esse bicho aqui tem aqui no Jardim Botânico. Olha o padrão da cabeça como ele é bem arredondado, essa é uma característica muito utilizada aí na identificação. Outros bichos, que eu já falei, tem um focinho bem pontiagudo. Tá? Esse aqui é o Leptodactylus gracilis. É muito comum aí os leptodáctilos em toda a região, a gente vai ver aí umas espécies. Vou mostrar para vocês o padrão de canto dos leptodáctilos. Tá? Aqui o padrão arredondado, um outro bicho chamado Physallaemus. Tá? Uma outra característica é um tubérculo que existe aqui na região lateral dos membros, que a gente chama tubérculo metatarsal, tá? Externo. Alguns são pouco desenvolvidos, agora tem alguns bichos que têm esse tubérculo bem desenvolvido, aqui o Odontofinus americanus, né? Aqui o Odontofinus americanus de novo. O padrão de mancha na ponta do focinho é também uma característica muito utilizada na identificação desses bichos. E o padrão aí de glândulas, né, sobre o corpo. Mas lembra que os anfíbios, principalmente os anura, tem uma quantidade enorme de glândulas, né, na pele. Muitas dessas glândulas são glândulas de veneno, né, para proteção. Então eles têm aí a distribuição
dessas glândulas também são utilizadas como característica para identificação, né? O Odontofinus americanus é um bicho interessante porque ele tem um padrão de glândulas na pele muito... Na verdade, tem uma quantidade muito grande de glândulas distribuída pela pele na região dorsal e lateral do corpo, tá? Já falei dessas manchas aqui nos lábios, né? Aqui, ó, por exemplo, do mesmo o Odontofinus. Esse aqui é o Odontofinus americano, então você consegue ver um padrão de manchas bem irregular. Aqui o Odontofinus maisuma, né, que tem um padrão de manchas, de glândulas, na verdade, mais regular aí sobre o dorso. Aqui glândulas dispostas longitudinalmente aqui sobre o dorso. Né? O padrão da pupila, ó a diferença da pupila desse bicho para esse bicho. Esse tem um padrão mais vertical, esse tem um padrão mais arredondado. Então o padrão da pupila do olho também é utilizado para a identificação desses bichos. Outros tipos de glândula, né? Algumas glândulas bem desenvolvidas tem a RAM 4 olhos, que a gente vai olhar, que existe ali na região da veterinária, né? Então a RAM 4 olhos também é um bicho que tem aqui, na verdade, o 4 olho que se fala são duas glândulas grandes de veneno aqui na região posterior dorsal do corpo, né? Que é tão grande que parece dois outros olhos do bicho. Então a presença às vezes de glândulas bem desenvolvidas em regiões específicas também são utilizadas para identificação. O padrão de manchas ventral, tá? Também é utilizado para identificação. Aqui um pseudopaludícola. Esse bicho aqui eu nunca vi, mas ele tem um glândula no dorso em forma de X, né? Você vê aqui, ó, se juntar essas duas regiões em forma de X, mas ele também tem esse padrão aqui de listra no dorso, né? Aqui uma Physalia gracilis com uma glândula lateral posterior, né, no corpo, entre aqui a região da coxa, né? A coxa e o dorso. Outras não têm esse padrão de manchas, né? Essa glândula, né? Mas o padrão de mancha aí sobre o corpo, aqui uma Physalia cuvieri, tá? Aqui tem esse padrão de mancha aqui, ó, preto na região lateral, também uma faixa escura utilizada para identificação. Aqui uma característica bem interessante, que é a característica entre sapo, rãs e perereca, tá? Na verdade, entre rã e o resto, né? Então a rã, ela tem um bicho que tem uma ligação mais forte com a água, então ele vive no ambiente aquático praticamente. Né? Então as rãs, elas têm membranas interdigitais que para ajudar na natação. Outros bichos, principalmente os sapos, não têm essas membranas interdigitais, né? Talvez tenha faltado uma fotinho para mostrar os discos digitais que são presentes nas pererecas, né? Então esse bicho aqui não tem esses discos adesivos nas pontas dos dedos. Aqui o sapo também não tem esses discos adesivos nas pontas dos dedos, como tem uma perereca. Então essa é a principal. Se vocês olharem para os membros desses indivíduos, vocês vão conseguir observar essas características das espécies, né? Os membros das espécies, vocês vão conseguir definir aí o tipo de ambiente que eles vivem e que é utilizado basicamente para definir sapo, rã e perereca. Então, rã, né, essas membranas interdigitais associadas à natação. Sapo não tem essas membranas interdigitais ou tem a membrana digital bem pouco desenvolvida, tá? E perereca que tem os discos adesivos nas pontas dos dedos, ok? Esse padrão de listras aqui do dorso, já falei bastante sobre isso, né? Leptodactylus gracilis tem esse padrão de discos claros aqui no dorso. A latrans já não tem, né? Essas glândulas, as glândulas paratoides, também são utilizadas aí para identificação. O formato dessa glândula, porque a glândula paratoide é uma glândula grande, presente aí na região dorsal, na região dorsal, ventral lateral, dorsal, esqueci agora, pessoal. Anterior, dorsal anterior lateral. É complicado, né? Então, assim, na região dorsal, no dorso, anterior, na região anterior do corpo e lateral, né? Então, não na região
medial, mas lateral. Então você tem essas grandes glândulas aqui, que são glândulas de veneno normalmente, né? Então essas glândulas podem ter formatos específicos, mais triangular ou subelíptica, tá? Então esse é o formato dela e a presença dessa glândula também é utilizada para identificação. Normalmente as rinelas, os sapos têm essas glândulas bem conspícuas, né? Conspícuo é tudo aquilo que é facilmente observado. A gente tem costume de falar muito, escrever mesmo nos artigos científicos, característica conspícua, né? Uma glândula paratoide subelíptica conspícua. Então você tem aqui uma glândula grande, facilmente observada, né? Na região aqui paratoide. Ok? As cristas, né? Cristas na cabeça é muito também utilizado para identificação desses bichos. Cristas subocular, que é na região abaixo do olho, também são utilizadas, sobre o olho, abaixo do olho também são utilizados. Ok? Então, basicamente, essas são as características que a gente vai utilizar aí para identificar os bichos, né? Infelizmente, eu queria ter feito uma prática com vocês para vocês olharem os bichos na lupa, identificarem, correndo as chaves, né? Mas, então a ideia dessa aula aqui de vocês olharem e mostrar para vocês as características é depois vocês poderem olhar. Mas tudo bem. Quem tiver curiosidade, mais para frente a gente pode fazer aí, como eu já disse no começo, algumas aulas aí para a gente identificar esses bichos no laboratório e em campo, ok? Bom, pessoal, um bicho que tem muito comum aqui em Botucatu, agora eu vou mostrar alguns bichos que ocorrem aqui na região e os sons que eles fazem. Então, a partir de agora, vocês podem começar a escutar eles. Já está começando, ó, hoje deu uma das... Na verdade, houve uma chuva algumas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que foi fez aquele frio intenso em Botucatu, né? Eu já comecei a escutar algum desses bichos vocalizando. Agora a gente vai começar de novo, agora com essa nova chuva, creio que a intensidade do canto vai aumentar, né? Então, um dos primeiros bichos é essa rinela ornata, que faz esse cantinho aqui, ó. Legal, né, pessoal? Rinela ornata. Um dos sapos que tem aqui na região. Então, muito comum aqui na região é a rinela ornata e a rinela schneideri. Tá? Então, olhem, a ornata ela tem essa listra aqui, tá? No dorso. E a schneideri ela é maior, tá? Se você sapo fica realmente grande, até uns 7, 8 centímetros de comprimento. Então é um bicho grande, tomem cuidado para pegar os sapos muito grande, porque ele tem os membros realmente muito musculosos, né? Principalmente o macho, que é para agarrar a fêmea durante o período reprodutivo. Então você não pega um bicho desse muito grande na mão por 2 motivos. Primeiro, tome muito cuidado com o veneno, então você vai pegar ele na mão, ele vai soltar veneno e depois vai colocar no olho. E outra que o membro dele é tão musculoso que ele pode chegar a quebrar seu dedo, tá? Então tome muito cuidado com isso. Mas se vocês quiserem sair para campo ou regiões da cidade para escutar esses bichos à noite, é muito legal. Aqui, quando eu reabrir o lajado, vocês forem correndo no lajado, vocês podem escutar esses bichos. Ó, com a minha aula vocês conseguem pegar e escutar os sons. Tá? Então a rinela, que são sapos realmente, né? Que antigamente era o gênero bufo. Aí a Schneider que ocorre aqui na região, que é um bicho bem grande. Né? E tem essa vocalização aqui, ó. Que eu tenho uns vídeos do Maffei, né? Do Fábio Maffei, meu xará, que mostra a vocalização. Ele fez filmagens em campo. Já é difícil gravar o som, o cara ainda consegue gravar ele, né? Legal, né, pessoal? Esses daí são os sapos, né? Nela Schneider. E esse é uma das pererecas mais legais que eu já vi, né? Eu sou apaixonado por essa. Essa é a Filomedusa, eu acho que eu gosto mais da Filomedusa, mas essa daqui também é muito legal. E o problema dela é que ela é chata de pegar na mão, porque ela pula mais, pula muito. A Filomedusa não. Né? A Filomedusa é mais boazinha. Então essa é a boa na Faber, pessoal. A perereca martelo.
né? Muito comum, tem bastante no Jardim Botânico. Daqui a pouco, a partir de novembro, vocês vão escutar muito. Quem for no quiser ir no Jardim Botânico à noite, olhar. Eu nem preciso dizer porque é chamado de perereca martelo, né? 4 dessa perereca martelo de noite parece que vocês estão trabalhando aí numa obra. Parece que você está no meio de uma obra, você tem uma obra do lado, né? Portanto que o bicho martela de noite, tá? A Boana Lund, que é outra perereca, também chamada perereca usina, um pouco mais difícil de encontrar. Ela vive bem no meio do mato mesmo. Então muitas vezes a gente escuta ela, mas não consegue encontrar ela de jeito nenhum. Tem esse som aí, ó. São algumas buzinadinhas curtas, às vezes 3, às vezes 5. Tá, essa é a Boana Lund. Perereca usina. Ok, pessoal, aí tem a Boana alba punctata, aí tá, umas têm nomes populares, outras não têm. Essa daqui é a alba punctata, também corre aqui na região, Jardim Botânico e na Edgárdia. Eu moro na região próxima ao Lajado, então eu já escutei esse bicho aqui na minha casa uma vez, aí eu peguei os meus guias, né, e fui identificar ele. Então aqui na minha casa acontece às vezes escutar os cantos dos bichos próximos. O Chiasmocleis, adoro esse bichinho aqui, é o Obuquitata. Chiasmocleis obuquitata, ele é lindo. Esse bicho não é um bicho de terra, não é um bicho, não de terra, né? Não é um bicho que poderia classificar como terrestre, aquático ou arborícola. Ele é um bicho quase fossorial, né? Não é totalmente fossorial, porque ele não vive totalmente embaixo da terra, mas ele vive no chão, né? Aí entre galhos, às vezes eles fazem uma toquinha aí no meio do barro, da areia, no meio do capim de, de no meio do capim de pastos, né? Então esse é o Chiasmocleis albopuctata. Tá? Ocorre na região. Aqui uma filmagem do Fábio desse bicho. Um pouco mais difícil de encontrar, tá, pessoal, esse bicho, né, aqui na região. Esse daqui é o típico que vive no meio do barro, né, o Elaquistocleis César. E esse o Jefferson encontrou aí na Edgárdia uma vez, né, eu tava com ele. E a gente encontrou lá e ele vive aí no barro, tá vendo? Ele tava no meio de umas braquiárias ali no meio do barro. Um bicho terrestre, né? Lembra quando eu falei lá eu tinha uma figurinha na aula passada que eu mostrava terrestre, fossorial, né? Terrestre, isso, fossorial, arborícola e aquático. Esse formato dele é o típico formato do bicho fossorial, tá? Dos anfíbios fossoriais. Elaquistocleis César, e tem esse som aí, ó. É um assobio longo, né? Muito legal. Aí as pererequinhas que são muito comuns são as... Tem de monte aqui na região toda de Botucatu. Algumas um pouco mais raras, mas ambas ocorrem bastante. Né? Que são os dendropsófilos. Né? Essas pererequinhas que você escuta na beira do lago o tempo todo são os dendropsófilos. Esse é o Dendropsófilos elianae. Tic, tic. E esse som mais alto, pessoal. Tá? Tem a Dendropsófilos Jimmy também.
Opa, ah, a Jimmy tem uma filmagem. Ups. Tá, tudo parece parece uns apitinhos bem curtinhos, né? Tic, tic, tic. Tudo tem são variações desses apitinhos, né? Que os Dendropisófilos fazem. Esse daqui é muito comum no Jardim Botânico, o Dendropisófilos minutos. Tá? Bem comum no Jardim Botânico, tem essas manchas aqui. E um que é diferente do Nanos. O Nanos ele tem umas pintas no dorso e tem esse som, ó. Tá? Então, o Dendropisófilos minutos tem um tique mais longo e o Nanos um pouco mais curto. A gente tem um bicho que é sensacional, que também ocorre na região, mas eu nunca encontrei, que é a Itapotila. Tá? Itapotila Langsdorff. Aqui um videozinho da Itapotila e do Fábio Maffei também. Parece uns estalos, né, pessoal? E, ó, tá, tá. Bicho legal, né? Os leptodáctilos que ocorrem muito, são os sapos aqui da região também, que acontece bastante, que vocês vão ver muito nas lagoas por aí, né? Beira da lagoa tem bastante, ó. E dão esses assovios, né? O Leptodactylus mistacinus também, ó. Esse em beira de lagoa vocês vão escutar muito. Leptodactylus latrans. Esse tá? E o labirínticos, tá? Que é a rampimenta. São bichos que ficam relativamente grandes, tá, pessoal? E esses daqui também acontece que arranca 4 olhos. Esse daqui lá na veterinária, no charco dos búfalos, vocês encontram bastante, que é o Physalaemus natereri. Physalaemus e Cuvieri. Essa é a famosa arranca-cachorro. Por que será, né? É uma rã que tem o som de um cachorro latindo. O Proceratops moratoi, que é a rã essa aqui eu não lembro se é a chifruda, não lembro o nome popular dela, mas a gente encontrou no Jardim Botânico. Eu encontrei com o Jefferson e um outro pessoal. Essa rãzinha aqui. Oh, desculpa, sapinho. Isso é meio difícil de encontrar, ele ocorre bem, esse sapinho corre mais no meio do mato, né? Então a gente encontrou ele no meio do mato. A Synax fuscomarginatus, esse é um bicho legal também de ver no meio do mato, né? Só uma pererequinha de charco, que eu lembro que a Synax tem um biquinho um pouco mais longo, ela ocorre bem mesmo no mesmo lugar que os Dendropisófilos, tá? Um som legal no meio do mato de se escutar.
Ok, essa daqui eu coloquei porque eu acho um bicho sensacional, que é a Viteorana uranoscopa, que é a perereca vidro, né? Que é um bichinho meio quase transparente, verde transparente, né? Tem um vídeo dele do Fábio também, ó. Legal, né, pessoal? Bicho muito bonito. E a minha favorita, sempre apaixonado pelas Filomedusa, né? Filomedusa tetraploide. Esse bichinho aqui, ele é sensacional. Ela não pula muito, você pega ela na mão, ela vai andando com calma. O difícil é pegar ela na natureza, porque ela vive no topo de árvore. Então, para ela conseguir pegar esse bicho que é muito difícil, tá? Mas ela é linda, tá? E ela tem, como eu falei para vocês, a gente consegue identificar o indivíduo muitas vezes pelo padrão de coloração lateral. Né? Então a gente tem aqui um videozinho também dela. O som dela também é muito característico. É grrr. Canta. É difícil, pessoal. Não tá muito afim de cantar isso aí. Aí, canta. Tá, faz trrr, no meio do mato. Né, pessoal? Então é sensacional esses bichinhos aí. Conforme essa pandemia acabar, a gente pode fazer aí, quem quiser sair para campo com a gente gosta muito de estudar esses bichos em campo, né? Só pelo prazer, não necessariamente eu não estudo esses bichos, mas só pelo prazer de ir ver eles em campo e aprender a identificar e saber os sons de cada um, isso para nós biólogos é muito legal, né? Eu estudo basicamente peixes, né? Mas dá pra gente aprender muita coisa desses outros grupos, né? Para o prazer mesmo de ir no meio do mato, né? E poder dar aula para vocês também, né? Claro. Então, pessoal, eu só fazendo uma representação esquemática dos tipos de ambiente que esses bichos vivem. Então, muitos vivem no meio dos lagos, associado à vegetação, né? Então, a gente tem aqui uma por espécie onde cada um desses bichos vive, mas basicamente a gente vai ter as pererequinhas associadas à vegetação, as rãs, né? Aqui não tem muito ambiente de uma rã, mas a rã fica, na verdade ela fica na terra e na água, terra e água. Sai muito pouco para o ambiente terrestre, normalmente ela fica bem na margem dos lagos, né, na região rasa e mais dentro d'água. As pererecas também ficam nessas regiões aqui mais na vegetação marginal, não só vegetação no meio do lago. E os sapos ficam na terra mesmo, né, na região mais terrestre, mas não abandonam totalmente o ambiente aquático, né? Então, se for numa região completamente seca, é muito difícil de você encontrar, apesar de existirem sapos e rãs que, na verdade, sapos que vivem em desertos, ok? Existe, mas tem outras estratégias aí para evitar a dessecação, né? Eles vivem normalmente embaixo da terra, ok? Então, falando rapidinho como a gente amostra esses bichos, a gente amostra basicamente por busca ativa. Então, eu já saí para campo muitas vezes com o Jefferson buscando esses bichos para estudar, aprender, né, sobre eles. Uma outra maneira de fazer o levantamento e estudar esses bichos é através dos pitfalls, que é uma armadilha muito utilizada de maneira geral para herpetologia, não só para os anfíbios, mas também para as serpentes, os lagartos e até para estudos de mamíferos, né, da mastofauna. Que são, na verdade, são alguns baldes que a gente faz um buraco no solo, coloca um balde e essas lonas, quando os bichos batem na lona, eles vão seguir na direção do balde. E quando chega no balde, balde sem tampa, eles caem lá dentro e não conseguem sair. Então, todo dia a gente vai lá, olha o balde e vê se pegou algum bichinho. Né? Então, basicamente, o método de amostragem, aqui é uma amostragem não ativa, uma passiva, né? Amostragem ativa quando a gente vai lá e busca o bicho ativamente no campo. E, na verdade, por armadilhas seriam basicamente esses pitfalls aqui. Ok? Então, a gente pode estudar esses bichos por busca ativa,
né? Procura aí, busca ativa é procura visual, a gente vai para campo escutando, né? A gente faz um transecto, que é um caminho específico no meio do mato e vai escutando os bichos. Quem tem muita experiência com o ouvido, eu tenho um pouco de dificuldade para escutar, muitas vezes para decorar, na verdade, todos os tipos de canto e tudo mais, né? De vocalização, nesse caso, cantos a gente fala de aves. Mas muitas vezes quem estuda basicamente esses grupos, especificamente esses grupos, já tem uma facilidade maior. Então a gente escuta o som, necessariamente não precisa pegar o bicho em mãos. A gente escuta o som e já sabe que ele está ali. Te anota, está fazendo um levantamento, fala que aquela espécie está naquela região, né? A gente pode separar o ambiente por quadrantes e assim, bom, hoje eu vou lá em determinado quadrante. Na verdade, você vai todo dia em diferentes quadrantes, em determinados horários, para ver, escutar os bichos daquela região. É um pouco diferente do transecto, mas não vou entrar em muitos detalhes nos tipos de amostragem, divisões do estudo. Ok? Na verdade, era isso então. Bom, pessoal, foi um prazer dar aula para vocês. Vou colocar essa aula agora no sistema. Vou também colocar uma última questão para vocês responderem, que vocês terão acho que 2 semanas para responderem. E vou marcar uma aula de dúvidas para vocês, ok? É isso, pessoal. Abraços e boa sorte aí.